Olá, Exe. Tenho uma história para compartilhar. Peço sua paciência, mas eu quero tirar todo aquele peso do meu peito. Não é exatamente um green text, mas próximo o suficiente, eu espero. Isso aconteceu há pouco mais de 10 anos na zona rural da Virgínia Ocidental, na Cordilheira dos Apalaches. Suponho que foi ela que atraiu meu avô para a região. Ele e a minha avó eram imigrantes da Europa Oriental, e orgulhosamente referiam-se a si próprios como gente das montanhas. Sempre me pareceu estranho sentir orgulho disso, mas aquilo os tornou durões de verdade. Suficientemente resistentes para sobreviverem à Segunda Guerra Mundial, e escapar da União Soviética apenas com habilidades de sobrevivência, e talvez com um pouco de sorte. A única coisa de valor que tinham além da roupa no corpo, era uma cruz. Eles também eram um tanto supersticiosos, e acho que puxei um pouco disso deles. Eu cresci ouvindo histórias de fantasmas, de monstros da floresta, e me diziam para ficar atento a sinais e presságios, principalmente em sonhos. Por exemplo, a madrinha do meu pai jurou que, em determinados momentos, ela ouvia um relógio de pêndulo quebrado badalando em horários estranhos. Aquilo previa a morte de um membro ou amigo da família. O fato daquilo ser aceito por todos, sem qualquer discussão, deve ser suficiente para demonstrar que tipo de pessoas eles eram. Ou, talvez mais precisamente, que somos. De qualquer forma, esse amor pelas montanhas levou meu avô a comprar um terreno no meio do nada na Virgínia Ocidental, e construir uma cabana praticamente do zero. Ele era um faz-tudo, assim era como ele ganhava a vida. Mas também meu pai emprestava, eu e meu irmão mais novo a ele em algumas ocasiões, para ajudá-lo. Praticamente a única coisa que ele contratou alguém para fazer foi fazer uma chaminé à prova de fogo, para um fogão a lenha. Passei muitos verões naquela cabana quando criança e, mais tarde, como um jovem, caçando ou brincando em sua oficina. Mesmo depois de se aposentar, ele nunca parou de trabalhar daquele jeito. É por isso que, quando ele morreu no meu último ano do ensino médio, eu parei de ir lá por alguns anos. Eu senti muito a morte dele, e acho que parte de mim não queria ver aquela cabana sem ele. Mesmo ele deixado a cabana e sua cruz para mim no testamento. De qualquer forma, 2 anos evitando o lugar foi o que fez com que meu irmão mais novo, que vamos chamar de Ivan, forçasse uma situação. Ele me disse que prometeu à namorada, vamos chamar de Lena, uma semana divertida durante as férias de inverno, em uma cabana aconchegante, e que era minha obrigação como irmão dele dar uma ajudinha. Eu fiquei convencido com aquela lógica irrefutável, então eu acabei cedendo. Para minha surpresa, porém, havia uma quarta pessoa. Uma das amigas de Lena, uma garota tímida, que chamaremos de Sofia, também estava lá. Eu não liguei os pontos na hora, mas a outra parte do plano mestre do Ivan para me tirar da minha melancolia, era me apresentar a Sofia. Ele é um cara simples, mas é o melhor irmão que alguém poderia querer. Arrumamos nossas coisas, roupas, equipamentos e algumas armas, dividindo entre eu e o Ivan. Ele tinha a .308 do meu pai, e eu o meu M4 e uma .22, para a prática de tiro ao alvo. A subida foi tranquila, felizmente. A maior parte das conversas foi entre Ivan e Lena, enquanto eu dirigia. Por mais relutante que estivesse no início da viagem, o ar fresco da montanha foi a coisa mais revigorante que senti em anos. O carro teve que ser estacionado a poucos quilômetros da cabana, o que proporcionou uma caminhada rápida morro acima. Naturalmente, depois de cerca de 1,5 km, as meninas largaram a bagagem em cima de mim e em Ivan, exceto por uma pequena mochila de livros, que a Sofia se recusou a se separar. Naquele ponto, eu assumi que ela era do tipo que nunca ia sair da cabana. O caminho para cima estava coberto de mato, pois estava abandonado há mais de 2 anos. Então Ivan e eu nos revezamos cortando e quebrando os galhos e arbustos. Quando chegamos a uma pequena clareira, onde ficava a cabana, nós 4 estávamos todos moídos, e já estava quase anoitecendo. As garotas cozinharam enquanto Ivan e eu pegamos lenha do galpão, o suficiente para passar algumas noites. Ivan e Lena dividiram o sótão, a Sofia montou uma cama na oficina do meu avô,
que ficava ao lado da cabana, e eu me acomodei no sofá da sala principal. Os primeiros dias foram calmos, e acabamos em uma boa rotina. Passamos as manhãs na preguiça, nos aquecendo na cabana antes de sairmos para caminhar, explorar ou praticar tiro ao alvo. Eu me diverti com essa última parte. Especialmente quando convenci Sofia a me deixar ensiná-la a atirar. Dei a ela o ponto 22 que eu trouxe. Aquela garota parecia até uma profissional, o que eu não esperava de uma pessoa reservada que lê tanto. Ela ficava me pedindo para pôr alvos mais e mais distantes, o que eu fiz de bom grado. Já as noites eram uma mistura de jogos de tabuleiro, de cartas e histórias. Foi só na quarta noite que as coisas começaram a ficar estranhas. Tinha nevado levemente naquela manhã, então passamos o dia dentro de casa. Ivan e Lena já tinham subido para o sótão, deixando Sofia e eu conversando sobre um livro que ela estava lendo e zombando das tentativas fracassadas do casalzinho lá de cima de fugir para lá todas as noites. Nada muito extremo aconteceu no começo, mas senti os cabelos da minha nuca se arrepiarem. Eu me peguei olhando nervoso em direção à porta de vez em quando. Não sei se Sofia percebeu minha mudança de comportamento ou também sentiu alguma ansiedade, mas ela saiu da cadeira para se sentar ao meu lado no sofá e também lançou alguns olhares para a porta. Um estrondo muito alto na porta fez com que nós dois pulássemos. Ivan desceu xingando, enfiou a cabeça por cima do corrimão para olhar para nós. Que porra foi essa? Ele me perguntou. E a Lena apareceu ao lado dele, com o cabelo um tanto desgrenhado. Não sei. Eu respondi. Mas vou lá ver. Eu superei aquele susto e peguei minha M4, e me dirigi à porta. Na verdade, imaginei que algo como um veado ou um coiote tivesse se perdido ou algo assim, e batido na cabana. Abri a porta e passei a lanterna pelos degraus da frente. Não tardou, e vi grandes pegadas de cascos na neve, em um caminho sinuoso ao redor da cabana. Eu estava voltando para dentro quando percebi quantas pegadas havia. Olhando para a esquerda e para a direita, vi que as pegadas pareciam circundar a cabana. Parecia que o veado tinha andado ao redor da cabana pelo menos 3 ou 4 vezes antes de bater na porta e sumir. Um pouco estranho, mas nada para me preocupar, então voltei para dentro e tranquei a porta. Era só um veado doente, eu acho. Ou perdido. Ele estava perambulando por aí e deve ter batido na porta. O Ivan encolheu os ombros e Lena disse alguma coisa sobre o coitado estar sozinho lá fora. Todos foram dormir à noite, mas eu não conseguia me livrar daquela sensação de desconforto. Eu botei a culpa em estar entediado, e procurando alguma emoção onde não tinha. Eu gostaria que tivesse sido isso. A manhã seguinte começou lenta, e o incidente da noite anterior foi praticamente esquecido. Eu havia prometido levar a Sofia a montanha acima até um pequeno mirante, com uma bela vista da cordilheira e de um pequeno vale. Ela levou um pouco de comida para nós dois, junto a um de seus livros, coisa que eu não pude deixar de fazer piada, e saímos, deixando Ivan e Lena para trás para se divertirem. Eu não tinha dúvidas de que eles fariam exatamente isso. Fiquei grato pela neve no chão não ser tão funda, pois sabia que a Sofia não era do tipo que gosta de atividades ao ar livre. Não ajudou o fato de ela insistir teimosamente em carregar a mochila para poder carregar o próprio peso. Sinceramente foi meio engraçado. Mais ou menos uma hora depois, chegamos ao lugar, e chutei a neve de uma das pedras maiores e mais planas até termos um lugar para sentar. Almoçamos com o que juro, que é a melhor vista dos Apalaches. Depois de um tempo, Sofia pegou um livro e começou a ler enquanto eu observava os arredores. Perdi a noção do tempo enquanto aquele momento fluía, até que o incômodo em minhas extremidades finalmente me convenceu de que era hora de voltar. Já estava silencioso antes, mas agora que eu estava ativo novamente, comecei a perceber exatamente como tudo havia ficado silencioso demais. Examinei a área, mas não notei nada fora do comum, e tentei ignorar. Eu estava nervoso no caminho de volta. Cada passo na neve soava mais alto do que o normal, e parei de tentar esconder minha preocupação da área ao nosso redor.
Eu tinha certeza de que estávamos sendo observados. Aquele arrepio nas minhas costas nunca sumiu, e peguei a Sofia olhando em volta também. Aumentei o ritmo, e a Sofia acompanhou, sem protestar. Não sei se ela percebeu meu comportamento ou também sentiu como tudo estava estranho ao nosso redor. Suspeito que tenha sido um pouco dos dois. Mais ou menos na metade do caminho, um padrão estranho no mato ao lado da trilha chamou minha atenção. Olhando 2 vezes, vi 4 conjuntos de galhos na neve, em forma de pessoas. Aproximadamente do tamanho de uma boneca, com apenas meio metro de altura, não eram mais detalhados do que aqueles desenhos de homem e mulher nos banheiros. 2 meninas, 2 meninos. Sofia disse ao meu lado, olhando por cima do meu ombro. Ela estava apontando para o que eu vi, que deveria ser cabelo comprido em 2 das figuras. Bem, isso é meio sinistro. Eu disse para mim mesmo para quebrar o silêncio. Sofia apenas acenou com a cabeça ao meu lado. Eu poderia ter atribuído isso a pessoas fazendo trilha, ou campistas brincando durante o verão. Não era incomum encontrar acampamentos abandonados ou mesmo pequenas estruturas usadas por moonshiners. Mas o problema é que aqueles estavam acima da neve. O estalo de um galho quebrando me fez congelar, enquanto a Sofia soltou um grito. O som ecoou antes de ser abafado pela neve, por isso era difícil dizer de onde vinha. Minha mente me disse que era um animal ou um velho galho de árvore quebrando com o peso da neve. Mas, em algum lugar lá no fundo, tudo o que eu queria era correr. Quando o primeiro som foi seguido por um segundo, depois um terceiro, fiz exatamente isso e agarrei Sofia pela mão, puxando-a comigo. Os estalos se transformaram em um tumulto estrondoso enquanto fugimos. A princípio parecia bem atrás de nós, mas o caminho que seguimos serpenteava ao longo das encostas, tanto para a frente quanto para os lados. O que só podia significar que aquilo estava nos perseguindo parecia estar vindo direto em nossa direção. O medo deu um nó na minha garganta e continuei lançando olhares para trás enquanto corríamos. Eu me xinguei por não ter trazido minha arma naquele passeio, mas não havia nada que pudesse ser feito a respeito agora. A Sofia estava ofegante, e segurava minha mão com muita força. Quanto mais nos avançávamos, mais acabei arrastando-a para manter o ritmo. Com a coisa se aproximando, decidi que tínhamos que arriscar, ou seríamos pegos com certeza. Não larga! Eu gritei, com a respiração ofegante, enquanto arrastava a Sofia direto para o mato. Isso nos atrasou um pouco, porque os arbustos e galhos nos arranhavam, cortando nossos rostos e prendendo nossas roupas. Estávamos a cerca de 3/4 do caminho de volta quando um galho baixo prendeu a alça da mochila da Sofia. Com um som de rasgo, a alça cedeu e a mochila foi arrancada dela. Espera! Ela engasgou e cravou os calcanhares para diminuir a velocidade, tentando agarrar a bolsa. Deixa aí! Vamos! Agarrei seu pulso novamente e puxei, quase arrastando, mas retomamos o passo. O som da coisa que nos seguia tinha ficado mais alto, e apesar de ainda estarmos no meio da tarde, a vegetação densa e o terreno ondulado criavam campos de visão muito pequenos. No máximo, tudo o que conseguia ver era uma grande forma escura cambaleando entre as árvores antes de desaparecer sob outro desnível. Algumas centenas de metros depois que a mochila foi arrancada, finalmente percebi que o som atrás de nós havia diminuído. Não sei por que ele parou de perseguir, mas naquele momento não me importei, e só parei quando entrei à clareira da cabana, caindo de joelhos, ofegante. Ivan e Lena ou nos viram entrar na clareira, ou nos viram lá no chão. Eles se aproximaram e nos perguntaram o que aconteceu. Sinceramente não sei. Alguém, alguma coisa, nos perseguiu do mirante. A parte racional da minha mente tentou explicar como um pequeno urso ou cervo, que eu acabei exagerando no meu pânico. Mas eu realmente não acreditei nisso. E o mais importante, eu não iria brincar com o perigo na minha família. O Ivan olhou atrás de nós, para as colinas, e encolheu os ombros. Bem, vamos entrar. Já deu de floresta por hoje. Eu não tinha absolutamente nenhum motivo para discutir isso, então todos voltamos para dentro. À noite,
Começou a nevar de novo, e o tempo, que antes era tão calmo, parecia servir agora apenas para abafar todos os sons na clareira. Todos nós ficamos acordados na sala principal, conversando, até que um leve barulho de neve lá fora parou toda a conversa. Nossas cabeças se viraram para a porta, e lentamente seguiram o som. Os passos eram suaves, mas pareciam fortes, pesados. Ao passar pela esquerda da porta, o som foi diminuindo, visto que a parede da oficina ao lado acrescentava um pouco de proteção. Mas nós o escutamos de novo na parede de trás da cozinha. Tum, tum, tum. Nenhum de nós queria se mover, simplesmente seguimos o som com os olhos enquanto ele circulava pela cabana. 1, 2, 3 vezes ele circulou, antes de Ivan se levantar e gritar: Vai a merda! Aqui é propriedade privada. Eu vou atirar em você se você não for se fuder. Seu grito nos pegou desprevenidos, não apenas pelo som, mas porque ele disse em voz alta o que eu suspeito que todos estávamos pensando. Não estávamos mais sozinhos aqui. O som parou com seu grito por alguns momentos, então alguma coisa começou a bater furiosamente na porta. Pareciam marretas. As garotas gritaram, e uma delas, não sei bem qual, começou a chorar. Ivan e eu nos entreolhamos e olhamos para o sótão onde tínhamos as armas. Ele praticamente pulou a escada enquanto eu pegava meu canivete, e dizia às garotas para entrarem na oficina e baterem a porta. Antes que pudessem se mover, se suas pernas trêmulas conseguissem mesmo se mover, Ivan desceu novamente. Ele me jogou minha M4 enquanto se atrapalhava com o seu próprio rifle. Eu tô te avisando. Nós vamos atirar se você não sair agora. Tentei manter o tom de voz calmo, e parecer mais zangado do que assustado, mas tenho certeza de que falhei. O que quer que estivesse lá fora não se importou, ou não entendeu, mas, independentemente disso, não prestou atenção no aviso. Os olhos de Ivan encontraram os meus, e eu balancei a cabeça em afirmação. Sofia nos viu alinhando nossas armas na porta e tapou os ouvidos, e Lena fez o mesmo. Coloquei uma bala na porta enquanto Ivan fez o mesmo, antes de disparar outra bala e puxar o gatilho mais uma vez. Apesar do zumbido em meus ouvidos, ouvi um grito, ou um uivo, ou ambos, que fez meu sangue gelar. Era como um grito de malícia e dor, misturadas, que logo sumiu e escapou pela noite. Só consegui ouvir o som do meu coração batendo, até que finalmente diminuiu. Lentamente, caminhei em direção à porta e sussurrei para o Ivan me cobrir enquanto colocava a minha espingarda ao meu lado, agachada na porta. Olhei para o maior buraco deixado pelas nossas armas, e não vi nenhum movimento. Com movimentos lentos, abri uma fresta da porta e olhei para a escuridão total. Não vendo nada, abri a porta até a metade e acendi a lanterna mais uma vez. Um sangue viscosas, vermelhas, quase pretas, mancharam a neve em frente à porta, e tinha uma confusão daquelas mesmas pegadas do dia anterior. Mais manchas escuras na parede da cabana chamaram minha atenção. 4 figuras foram pintadas na parede, com o que parecia ser sangue. 2 meninos e 2 meninas. Ao lado dele, rabiscadas, estavam as palavras: só, um. Acho que até aquele momento eu esperava uma explicação racional. Mas, uma daquelas histórias que cresci ouvindo do meu avô estava bem aqui na floresta conosco. Fechei a porta e a tranquei, aproveitando um momento para respirar, antes de me virar. Já foi. Eu disse. Não sei para onde foi, mas acertamos. Acho que tá sangrando. Acertamos? Quer dizer que eu não estourei a porra da cabeça dele? Ivan exigiu enquanto olhava de mim para a porta. Como assim? Lena choramingou enquanto segurava a Sofia ao lado dela. Você disse que era só um veado ontem. Só um veado doente. Talvez tenha sido o mesmo veado que te perseguiu hoje? Ele pode só ter raiva, né? Evitei o olhar dela e apontei para o andar de cima, para o sótão. Olha, eu não sei o que era, mas era perigoso. Um animal ou maluco, ou o que quer que seja. Vamos embora amanhã, entendeu? Ivan suspirou e acenou com a cabeça ao meu lado.
Tá, dane-se. Amanhã de manhã. Provavelmente ele vai sangrar e cair morto mesmo. Idiota. Ele parecia mais confiante do que parecia, mas não discuti. Vocês duas sobem, eu e o Ivan vamos vigiar. Eu disse e dei um empurrão suave na Lena, em direção às escadas, e fiz sinal para Sofia levá-la para cima. Ela me lançou um olhar de protesto, mas subiu. Quando elas subiram, fiz sinal para Ivan ir até a porta, e contei o que eu tinha visto lá fora. Contra meu conselho, ele exigiu ver com seus próprios olhos. Ele saiu, e 1 minuto depois, voltou pálido. É um psicopata, cara. Estamos aqui presos com um caipira doido assassino. Não tive vontade de discutir a questão de que o que eu achava, que o que tinha nessa montanha era muito mais cruel e sombrio do que qualquer lenhador drogado. Ivan e eu dividimos a noite ao meio, com ele dormindo primeiro. Não sei se alguém realmente conseguiu dormir, mas a cabana estava mortalmente silenciosa. Mantive minha M4 no colo, com o metal frio me confortando. A única mudança lá fora foi o vento, que aumentou. A frente fria que trouxera a neve mais recente havia chegado, e começou a dissipar as nuvens acima. Um rangido na escada me fez gelar, até que vi uma Sofia tímida rastejando escada abaixo. Ela se sentou no sofá ao meu lado e se aproximou. Peguei na mão dela e apertei enquanto ela tremia. Em qualquer outra situação, eu teria ficado bem feliz em ter uma garota tão bonita agarrada a mim numa cabana. Deixe-me dizer, por experiência própria, não vale a pena. Qualquer sonho sobre ser o herói de alguma história de terror e conquistar a garota está muito longe da realidade do momento. Foi porque me senti totalmente inadequado naquele momento para realmente protegê-la. Eu nem sabia se conseguia proteger a mim mesmo. Aquela coisa havia exigido. Ou oferecido. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais parecia uma barganha sendo oferecida. Dar apenas um de nós. E então o que? Os outros 3 partiriam em segurança? Balancei minha cabeça para limpar aqueles pensamentos horríveis, e me concentrei na garota ao meu lado. Apesar de me sentir tão impotente, eu queria que ela se sentisse segura. Daquilo eu tinha certeza. Enfiei a mão debaixo da minha camisa e tirei a cruz do meu avô. Eu a estendi à nossa frente, com aquele dourado iluminado suavemente pelo brilho do fogão a lenha. Essa cruz era do meu avô. Eu sussurrei. Está na minha família há 3 gerações. Ele, meu pai, e agora eu. Deixei de fora que, tecnicamente, ela pulou direto para mim, mas detalhes como esse não pareciam importantes na época. Por 3 gerações ela nos protegeu da guerra, das maldades do homem. E das maldades além do homem. Passei a corrente pela cabeça dela e deixei a cruz cair em seu pescoço. Ela apertou levemente minha mão e se inclinou para beijar minha bochecha. Obrigada. Ela sussurrou. E foi a palavra mais doce que já ouvi. Não sei exatamente quando ela dormiu, mas em algum momento ela adormeceu encostada no meu ombro. Ivan desceu para seu turno de vigia, claramente sem ter dormido. Trocamos acenos sem palavras, e apesar de tentar manter os olhos abertos, adormeci também. Embora a noite parecesse se arrastar, assim que a manhã chegou, tudo parecia rápido demais. Eu estava estressado, e exausto, mas mais do que pronto para descer daquela montanha. Eu fui o último a acordar, aparentemente. As garotas estavam arrumando as coisas enquanto eu procurava o Ivan. Em resposta à minha pergunta não feita, Lena apontou para a porta. Ele está lá fora dando uma olhada. Acenei com a cabeça, obrigado, e peguei minha M4, indo para a varanda. O vento frio atingiu meu rosto enquanto eu olhava em volta. À luz do amanhecer, o sangue seco pintado na cabana não era nem um pouco menos sinistro, e eu temia a reação das garotas quando vissem. Meus olhos caíram de novo nas palavras, e a bile subiu pela minha garganta. Cuspi na parede e me afastei. Empoleirados nas árvores ao redor da clareira havia estorninhos, ou outros pequenos pássaros, que se protegiam do vento.
Algo pequeno disparou na frente dos degraus e eu imediatamente levantei minha arma, antes de baixá-la novamente e me curvar para pegar aquilo. Era a página de um livro, cuidadosamente separada da capa, com um único furo grosseiramente perfurado no centro. Eu estava prestes a jogá-lo no chão quando me lembrei do livro de Sofia de ontem. Com certeza, era uma página daquele livro. Enquanto eu estava ali de queixo caído, Ivan apareceu na esquina da cabana, assustado. Em sua mão havia mais meia dúzia de páginas do livro. Ele olhou para o que eu estava segurando, e me deu as deles. Lê aí. Ele disse. Inclinei minha cabeça em confusão antes de virar a pilha de páginas. Rabiscadas atrás, em letras pretas, estavam as mesmas palavras na parede. Só 1. Olhando para trás, para a linha das árvores, percebi que aqueles pássaros não eram pássaros. Cada página do livro foi recortada e pendurada nos galhos como se fossem talismãs. Voltei-me para meu irmão. Chama elas para cá agora. Vamos sair o quanto antes. Eu estava muito além de aterrorizado naquele momento. Ivan passou por mim, entrou na cabana, e os ouvi conversando pela porta. Poucos minutos depois, os três se juntaram a mim na varanda. Lena e Sofia pareciam perturbadas ao ver a parede da cabana, mas não fizeram perguntas. Sofia, porém, ficou paralisada pelas páginas do livro flutuando nos galhos das árvores. Acho que o Ivan já disse sobre o que esperar. Eu parti primeiro, as meninas em seguida, e o Ivan ficou na retaguarda. Apesar da neve, estávamos determinados a partir, e estávamos muito mais leves do que na viagem de vinda. Não havia nenhum som na floresta além do nosso próprio movimento, e a sensação de sermos observados nos dava os nervos. Girava minha cabeça para todos os lados, e tenho certeza de que os três atrás de mim também. Cerca de 20 minutos descendo a montanha, vi o primeiro sinal de problema. Entalhados em um tronco largo de árvore havia 4 bonecos de palito, e abaixo deles, estavam palavras familiares. Só 1. Olhei para os três. Ivan parecia perturbado, e Lena começou a chorar, enquanto Sofia apertava com força a ponto 22 que eu havia dado a ela. Temos que continuar andando. Afirmei no tom mais firme que pude. Pelo menos mais umas 6 vezes nos deparamos com entalhes em cascas de árvores ou bonecos de palito de tipo semelhante aos primeiros que Sofia e eu encontramos. A essa altura, quase 1 hora havia se passado e estávamos realmente assustados. Estávamos com medo de nossas próprias sombras. No entanto, não demorou muito, e comecei a perceber movimento em nossa periferia. Raramente, no início, e depois com mais frequência. Gente! Mais rápido! Eu não precisei dizer a eles o porquê. Todos eles também haviam notado isso, a essa altura. Qualquer tentativa de furtividade desapareceu quando ouvimos algo à direita, no fundo do mato. Virei-me e atirei cegamente lascas de madeira antes de continuar. Estávamos correndo agora, todos ofegantes pelo esforço. Não era um ritmo que pudéssemos manter nas 2 horas a mais que levaríamos para voltar ao nosso veículo. Sempre que os sons se aproximavam muito de cada lado, Ivan ou eu disparávamos 1 ou 2 balas e continuávamos andando. 2 vezes a rapidez do movimento da coisa nos assustou, e nos tirou do caminho, desperdiçando um tempo valioso tentando encontrar o caminho de volta. Nosso progresso desacelerava cada vez mais, especialmente quando ele vinha em nossa direção, mais abaixo na montanha. Cada vez que tentávamos ir mais longe, tínhamos que desviar de novo. Era tudo em vão. E tudo aquilo com aquelas malditas figuras esculpidas nos provocando. Só 1. Tudo poderia ter sido muito fácil. Deixar uma pessoa lá, e os 3 continuariam correndo. Isso era o que queria. Ivan levantou a mão para nos parar, em um arbusto particularmente denso, e se inclinou ao lado de um tronco caído a uns bons 60 metros da trilha. As garotas se apoiaram nele, recuperando o fôlego. Aquela merda tá nos pastoreando. Ivan resmungou baixinho. Eu balancei a cabeça,
com os olhos virando para todas as direções. Eu sei. Passamos mais tempo voltando para a trilha do que indo para frente. E continua na nossa frente. Ivan espiou por cima do tronco e enxugou o suor frio da testa. Continua? Eu balancei a cabeça. Não tem jeito. Não podemos ficar aqui. Uma hora a comida vai acabar. Ou a munição. A gente não vai aguentar. Quando pretendíamos voltar para a trilha, um grunhido desumano veio de algum lugar à nossa frente, na direção que precisávamos seguir. Uma batida forte no mato em direção ao tronco, do qual estávamos amontoados, nos fez recuar. Apontei minha M4 por cima do tronco, atirei 3 balas cegamente, e corri. Volta! Volta pra cabana! Ivan gritou. As garotas corriam à frente, sem se importar com espinhos e galhos enquanto corriam. Ivan e eu ficamos na retaguarda e recuamos em pânico em direção à cabana enquanto a coisa se aproximava. Quando outro uivo cortou o ar, Lena se virou, olhou por cima do ombro e caiu no chão. Ela gritou alto, e se contorceu, segurando o tornozelo. Ivan e eu paramos ao lado dela enquanto ela agarrava meu irmão, puxando seu pulso com toda a força que podia. Não me deixa. Por favor, não me deixa aqui. Só. Claro que ela estava com medo disso. Acenei para Sofia continuar correndo enquanto Ivan me entregava seu rifle, colocando Lena de costas. Voltamos a correr enquanto eu verificava nossa traseira com ainda mais frequência. Depois de alguns minutos, porém, ficou claro que a coisa havia parado de nos seguir. Já foi? Ivan perguntou timidamente, diminuindo o ritmo apenas o suficiente para não desmaiar. Eu balancei minha cabeça. Não. Estamos apenas voltando para onde ele quer. Ivan cerrou os dentes e olhou para frente, mas não protestou. A tentativa de fuga foi totalmente frustrada, e agora Lena estava ferida. Quando voltamos para a segurança da cabana, Ivan colocou a Lena no sofá, e a garota chorando se agarrando a ele e pedindo desculpas. Isso continuou até que ele saiu, e voltou com neve de fora enrolada em toalhas para usar como bolsa de gelo improvisada para o tornozelo dela. Felizmente, estava apenas torcido, não quebrado. Abatidos e sentindo-nos em uma encruzilhada, nós 4 ficamos sentados em silêncio quase total por várias horas. Decidi quebrar o silêncio, precisando ouvir ao menos uma voz humana. Vamos ter que tentar de novo, quando o tornozelo da Lena estiver melhor. Temos comida e lenha para pelo menos uma semana, talvez mais se racionar. Mas não podemos ficar aqui, e dar o que ele quer não é uma opção. Certo? Meu irmão bufou para si mesmo e deu um meio sorriso. Valeu aí, Sherlock. Ambas as meninas concordaram, e Lena em particular parecia bem aliviada. Ivan e eu nos separamos para vigiar novamente. Ele e Lena dormiram no andar de cima, a última precisando da ajuda dele para subir, enquanto Sofia se aninhava no sofá ao meu lado. Francamente, achei seu calor mais do que reconfortante. Nada aconteceu por várias horas. Em quaisquer outras circunstâncias, teria sido uma noite tranquila. Em algum momento, Sofia começou a se mexer durante o sono, flexionando os músculos e sacudindo-se, murmurando para si mesma alguma coisa. Eu estava relutante em incomodá-la, mas quando ela começou a suar, e vi os olhos correndo por baixo das pálpebras, eu gentilmente a sacudi para acordá-la. Ela se endireitou e quase bateu nos meus dentes antes de lançar os braços em volta de mim. Eu a abracei de volta e a confortei enquanto ela tremia. Eu sonhei com aquilo. Eu ouvi. Eu podia ouvir aquilo falando comigo. Ele quer um de nós, qualquer um. Mas a gente tem que oferecer. Temos que dar um. Ela olhou para mim com os olhos lacrimejando. Meu Deus, eu só quero ir para casa. Eu a confortei, e disse que era apenas um sonho. Eu estava a segurando nos meus braços, enquanto gentilmente mentia para ela. Ivan finalmente veio assumir a seu turno de vigia. Tentei dormir. Não durou muito, e acordei de repente, com o Ivan agachado diante de mim,
balançando meu ombro, com um dedo pressionado contra seus lábios. Imediatamente alerta, sentei, colocando Sofia no sofá enquanto me levantava. Ele fez sinal para que eu o seguisse até o sótão. A essa altura o vento soprava bastante forte e pude ouvir a cabine ranger levemente em protesto. Quando subimos, Ivan apontou para a janela e olhou para fora. Fiquei surpreso com o quão brilhante estava, mas o vento havia limpado completamente o céu e uma lua crescente estava logo acima. Ele lançava longas sombras sobre os montes de neve, criando manchas escuras como breu. A princípio não vi nada, mas Ivan direcionou meu olhar para a esquerda, e parei de respirar ao ver movimento. Uma figura escura, ou a silhueta de uma, era claramente visível. Não posso dizer quão alto era, não havia nada para referência. Mas parecia alto. Enorme, até. A figura era ágil, e parecia estranhamente graciosa, apesar de sua postura, que era curvada. Ombros largos encontravam um torso longo, sustentado por duas pernas com duas articulações. Seus braços musculosos eram incrivelmente longos, parecendo arrastar-se quase até os joelhos. Sua cabeça era angular e alongada, e coroada por um par de chifres curvos. Ele se movia, ou melhor, galopava através dos montes de neve, aparentemente sem qualquer dificuldade. Não sei quanto tempo nós dois assistimos, mas foi tempo suficiente para ele circundar a clareira várias vezes. Cada vez que ele desaparecia de vista, esperávamos ansiosamente que ele reaparecesse do outro lado da clareira. Até que, uma vez, isso não aconteceu. Ivan e eu esperamos, depois nos olhamos, antes de nos virarmos para a porta no extremo oposto da clareira de onde estávamos observando. Nós dois nos movemos o mais rápido que podíamos. Quando nossos pés bateram no pé da escada, as batidas e os arranhões começaram novamente. Sofia acordou assustada e eu agarrei seu braço, puxando-a do sofá. Ivan! Gritei, e comecei a empurrar o sofá. Ele ficou ao meu lado e nós dois empurramos o pesado sofá de madeira contra a porta enquanto a fechadura chacoalhava e a madeira gemia a cada golpe. Atrás de mim eu podia ouvir Lena hiperventilando, enquanto Sofia se agarrava a ela. Eu nem tinha visto a primeira das duas descer, apesar do ferimento. Tive a vaga sensação de que a fera não estava realmente tentando entrar. O peso por si só deveria ter sido suficiente para romper a madeira velha que segurava o ferrolho no lugar junto com sua perseguição na floresta. Poderia ter nos matado em vários pontos, se também quisesse. Mas isso não diminuiu o nó na minha garganta. Eu me perguntei se o medo era seu objetivo. Acho que essa coisa gostou do nosso terror. Como se fosse um aperitivo. O medo também era uma forma de nos agrupar mentalmente, como já havia acontecido antes. As batidas continuaram, assim como o raspar das garras contra a madeira. Cada golpe enviava vibrações pelo meu corpo. Mordi os lábios até sentir gosto de sangue para parar de tremer os dentes. Ao meu lado, Ivan tinha a mesma expressão de terror abjeto. Só um. Eu podia sentir a maldade por trás de cada golpe. Foi sufocante. Apenas madeiras velhas o mantinham longe de nossas gargantas. Virei-me e empurrei o sofá com mais força contra a porta com as costas e finquei os calcanhares nas tábuas do chão. Vi Sofia na minha frente ajoelhada e balançando lentamente, com as mãos entrelaçadas. Mal registrei que ela estava rezando, segurando nas mãos a cruz que eu lhe dera. Ela a segurou com tanta força que deve ter cortado as palmas das mãos. Acho que nunca esquecerei aquele momento. Uma linha vermelha escorria por sua pele pálida, com a cabeça baixa emoldurada por cabelos loiros desgrenhados, enquanto o demônio das histórias do meu avô urrava lá fora, tão alto que poderia acordar os mortos. Alguma iluminação desceu em mim naquele momento. Meu irmão mais novo, sangue do meu sangue, estava ao meu lado. Ao lado dele estava a mulher que meu irmão amava. E diante de mim estava o que parecia ser a mulher mais linda do mundo. O pensamento dela sendo despedaçada por aquela besta me deixou com um nó no estômago. Dar só um. Como eu poderia sacrificar qualquer um deles para salvar a minha vida miserável?
Uma ideia tomou conta de mim, e eu estava desesperado o suficiente para segui-la. Se essa coisa era mesmo um demônio, por que não combatê-la como um demônio? Agarrei o ombro do meu irmão e disse-lhe para segurar a porta. Ivan aceitou, e se preparou, enquanto eu saltei e corri para a oficina do outro lado da sala principal. Tropeçando, examinei freneticamente as paredes em busca do maçarico e das soldas de prata que eu sabia que deveriam estar lá. Agradeci a Deus que meu avô sempre manteve o lugar organizado, e encontrei o que precisava. As batidas infernais continuaram enquanto eu, com mãos trêmulas, enrolava a solda de prata na lâmina do canivete. Sem perder tempo acendi o maçarico de acetileno e comecei a derreter a solda. Foi feio. Foi desleixado. Pedaços caíram enquanto eu fazia esta lâmina de prata improvisada, mas, meu Deus, se no final eu não tivesse algo afiado coberto com pelo menos um pouco de prata. Amarrei o cabo da lâmina na ponta do cano da minha M4, e voltei para a sala. As batidas foram acompanhadas de rosnados guturais e garras cravando na madeira. Acho que minha intenção apareceu em meu rosto, quando Ivan apenas acenou para mim. Eu me preparei para enfrentar aquela criatura que clamava por sangue. Ivan e eu agarramos o sofá e o arrancamos da porta com um estrondo. Tão rapidamente quanto caiu, meu irmão deu um tiro na porta. Depois outro, e outro. Uivos cheios de raiva rasgaram o ar, e um medo primitivo tentou subir do fundo do meu estômago. Abri a porta e saí, com a espingarda apontada à frente. Acho que eu esperava que aquilo estivesse ali me aguardando, e que a cria de Satanás estaria na minha frente. Em vez disso, percebi um movimento borrado à minha direita, e uma dor incapacitante no peito e no estômago. O ar foi arrancado dos meus pulmões, e senti como se minhas costelas tivessem quebrado. Virando-me, consegui dar um chute, desesperado para manter aquela coisa longe de mim. E coisa era o que aquilo era. Seus olhos são a parte que nunca esquecerei. Eram poços afundados em seu rosto canino, parecidos com ônix, foscos e escuros. Dentro deles eu vi raiva, malícia, desprezo, e desejo. E a intenção de matar. Eu estava olhando para o rosto do próprio mal, e ele me conhecia. Ele me conhecia bem. Ele me ofereceu coisas. Não sei se alguém aqui realmente já sentiu tentação. Não me refiro à tentação de matar aula, ou de repreender alguém que você realmente não deveria. À medida que seus olhos me perfuravam, aquilo me tentava. Ofereceu-me coisas que eu tinha medo de admitir que queria. Aquilo mostrou-me todos aqueles que já me ofenderam na vida, esfolados, vestindo trapos, e contorcendo-se em poços cheios de sal. Só um. Mostrou-me uma coroa de joias de 10 pontas, colocada na minha cabeça por suas próprias mãos ensanguentadas, e o meu nome sendo ecoado por mais de 1 milhão de vozes. Só um. Mostrou-me Sofia e Helena, nuas, ajoelhadas aos meus pés, tecendo colares de folhas de figueira. Só um. Eu odiei aquilo. Eu odiei porque não podia negar que eu queria aquilo. Pelo menos parte de mim queria. É fácil dizer que você nunca cederia à tentação quando a tentação está apenas na sua imaginação, e quando a chance não está diante de você. Eu não duvidava que aquela coisa tivesse o poder de cumprir sua parte do acordo. E eu sabia o preço. Dar, só, um. Eu lutei contra aquilo, tanto quanto lutei contra mim mesmo, naqueles segundos que tanto se arrastavam. Foi naquele momento que pensei na Sofia novamente. Sua figura trêmula, ajoelhada em oração, e a lenta gota de sangue correndo de sua palma que segurava a minha cruz. Vergonha e determinação me encheram e eu neguei tudo aquilo. Com cada fibra do meu ser, eu a neguei, e senti um peso saindo da minha alma. Ele sabia que tinha me perdido. Seu prêmio acabou de ser perdido, e aquela raiva o tornou vingativo.
Eu ergui minhas pernas em direção ao seu peito, desesperado para manter a criatura longe da minha garganta, enquanto minha mão direita tateava cegamente em busca da minha espingarda. O aço frio foi de encontro com meus dedos, e eu agarrei-o com firmeza. Enquanto aqueles olhos vazios e escuros desciam em minha direção, eu o esfaqueei. Senti um momento de resistência, depois o rasgo da carne. A fera tremeu violentamente e eu esfaqueei novamente, com todas as minhas forças. Empurrei-a para longe de mim a tempo de ver Ivan preparando seu rifle na porta. Uivos ensurdecedores encheram a noite, interrompidos apenas pelo clarão e pelo estouro do disparo do Ivan. Não sei se ele acertou, e não acho que isso fez diferença. A coisa com chifres agarrou o peito, o local onde eu a esfaqueei com prata improvisada, e fugiu noite adentro. Eu sabia que o demônio havia sido derrotado, e não voltaria mais. Não quero sugerir que o matamos. Nem tenho certeza de que matá-lo seria possível, ou se mudaria algo caso o corpo daquilo tivesse morrido. Ivan certamente pensou que aquilo sangrou até falecer em algum barranco nas montanhas. É mais fácil para ele pensar nesses termos. Um animal ou uma criatura, certamente perversa, mas ainda assim um animal. Fundamentalmente mortal, e, como tal, sujeito à morte. Isso é o que Ivan acredita. Mas ele não viu aqueles olhos que eu vi. E, como irmão dele, não quero ser aquele que vai tirá-lo da inocência. Aquilo foi uma manifestação do mal ou um espírito ou demônio. Habitava a carne, mas não era da carne. Tais coisas devem ser resistidas, não destruídas. Pelo menos, é nisso que passei a acreditar. Quanto a nós quatro, estamos bem. Lena agora é minha cunhada, e eu tenho 2 sobrinhas maravilhosas. Quanto a Sofia, ela nunca devolveu minha cruz. Ela se recusou a devolver a qualquer pessoa, exceto a 4ª geração da minha família. Então, eu não tive escolha, a não ser casar com ela, é claro. Agora, a cruz é de nosso filho. Algum dia, quando minhas sobrinhas e filhos forem mais velhos, contarei essa história a eles também. Eles já ouvem as que meu avô me contava. A Lena sempre revira os olhos, e me diz para não assustar as filhas. Mas ninguém, nem a Lena, nem o Ivan, e nem Sofia, me dizem para parar de contar. Eles sabem que as crianças precisam aprender que o mal realmente existe. Que Deus abençoe todos vocês. E que vocês também nunca se esqueçam disso. E essa, é a minha história.